Com orações silenciosas, encerramos o culto, brincadeira. Depois de uma mensagem dessa, né, maravilhosa, se eu precisava de um exemplo, né, de um caráter transformado, a Alex vem aqui e fala que lá no Metanoia, ela percebeu que o amor por Deus não era maior do que o orgulho dela. Reconhecer isso é sintoma de um caráter transformado, sem dúvida nenhuma. Amém? Ministração viva, são as confirmações, né, pastor? Ministração viva, exemplo vivo aí para essa mensagem, para essa terceira mensagem do mês. Deu uma olhadinha lá no espelho? Deu para ver Jesus? E até o final do mês esse amém tem que estar mais forte, hein? Olhou no espelho? Deu para ver Jesus? Vamos melhorar isso aí até o final do mês, hein? Qual é a palavra que está lá no espelho? Qual é a palavra? Dedicação. Então, é sobre ela que nós vamos falar. Eu, com certeza, vou ficar olhando para cá toda hora também. Não tem jeito. Deixa eu voltar. Um caráter transformado na prática. Nós vamos continuar na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, hoje do 12 ao 18, Filipenses 2, de 12 a 18, abra sua Bíblia aí e acompanhe. O texto diz assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Senhor, aqui está a Tua palavra. E, Senhor, que através da Tua palavra nós possamos ser transformados nessa noite, que através da Tua palavra nós possamos mais uma vez, ter o nosso caráter moldado, Senhor. Fala profundamente ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É isso. Caráter não se vende no mercado. Já tentou ir no mercado, no supermercado e pedir 2 quilos de caráter? Não vai ter. Simplesmente não vai ter. Caráter não se compra. O caráter é moldado na minha e na sua vida. Caráter é uma obra que acontece dentro de nós e que não é nossa. É uma obra do Espírito Santo em nós. Paulo, aqui na carta aos Filipenses, está de maneira muito sábia, com muita destreza, exortando a igreja de Filipos. Ele elogia a igreja por tudo que ela já conquistou, mas ele vai lembrar daquela igreja que ela precisa praticar a humildade. Foi a nossa primeira mensagem do mês. Depois, Paulo vai ensinar com o exemplo de Cristo a prática da renúncia. Ele vai falar da importância de renunciarmos à nossa glória, parar de buscar a nossa vanglória, renunciar à nossa posição, ao nosso status, assim como ele fez, renunciar à nossa vontade. Foi o que nós aprendemos no último domingo. E aqui nesse trecho de Filipenses 2, Paulo vai falar sobre questões práticas, sobre atitudes práticas que aquela igreja precisava desenvolver. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele vai trazer a seguinte frase, o seguinte ensinamento: trabalhe para fora
aquilo que Deus opera dentro de você. Coloque para fora a realidade de ter sido salvo do orgulho, da vanglória, das disputas e das contendas. Eu vou repetir. Trabalhe para fora aquilo que Deus opera dentro de você. Isso aqui é muito forte. E essa palavra do Spurgeon, ela é perfeitamente, combina perfeitamente com esse texto de Filipenses capítulo 2, porque é exatamente isso que Paulo vai falar lá no final do verso 12: trabalhem com afinco a salvação, obedecendo a Deus com reverência e com amor. De fato, a nova vida em Cristo não permite que ninguém continue do mesmo jeito. A nova vida em Cristo, essa obra do Espírito Santo que acontece em nós, dentro de nós, não nos permite um estado de estagnação, de comodismo. Então, é maravilhoso saber que, apesar da obra não ser nossa, apesar da gente saber que é o Espírito Santo em nós, Deus nos chama para cooperar, Deus nos chama para trabalhar também em conjunto com o Espírito Santo. A obra não é nossa, mas Deus nos chama para trabalhar, para cooperar nessa obra, que é a obra da redenção, da restituição, a obra da santificação, a obra por um caráter transformado. E é por isso que Paulo vai dizer: trabalhem com afinco. E foi daqui que eu tirei a palavra-chave dessa noite: dedicação, no sentido de comprometimento, no sentido de se comprometer a praticar, de se comprometer a realizar, junto com o Espírito Santo, a trabalhar pela obra do seu caráter. Trabalhar com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Essa frase, ela causa muita polêmica, porque tem gente que olha para essa frase, trabalhe com afinco a sua salvação, e pensa que eu preciso fazer para que eu seja salvo. Está vendo aqui? O texto diz que eu tenho que trabalhar para ser salvo. E não é isso que o texto diz. Primeiro e mais importante de tudo, a palavra de Deus, ela não se contradiz, certo? Então nós temos Efésios 2, de 8 a 10, que diz que é pela graça que nós somos salvos, ok? Então, não é mérito humano, não é obra nossa. É a graça de Cristo que nos concede a salvação, ok? Então, só por aí, principalmente por aí, a gente já destrói esse argumento de que eu tenho que fazer, eu tenho que realizar para conquistar a minha salvação. E segundo, que assim, é uma questão gramatical, né? Até, né? Porque o texto está falando, trabalhem com afinco a salvação. O texto não está dizendo, trabalhem com afinco pela salvação. Ok? Então, o que esse texto quer dizer para nós? O Espírito Santo nos chama, nos convida a nos dedicarmos para aperfeiçoarmos aquilo que já recebemos. Trabalhem com afinco a sua salvação. Dediquem-se a potencializar aquilo que vocês já têm em mãos, aquilo que vocês já conquistaram pela graça, aquilo que vocês já receberam, melhor dizendo, aquilo que vocês já receberam pela graça. Esse termo, trabalhar com afinco, se você for olhar no grego, traz a ideia de um trabalhador que se dedica intensamente para extrair o melhor do seu campo ou mina. Então, eu esqueci de pular aqui, palavra-chave, dedicação. Dedique-se a um novo padrão de vida, trabalhando com afinco a sua salvação, agindo como um trabalhador que no seu campo, ele está dedicado, ele está comprometido a extrair o melhor dessa terra. Então, esse trabalhador no campo, ele vai olhar e ele vai perceber situações que ele pode fazer, obras que ele pode realizar, atitudes que ele pode tomar em relação a esse campo, visando melhorar esse campo, fazendo com que esse campo produza ainda mais e melhor. O que esse produtor, o que esse agricultor precisa fazer? Ele precisa retirar as impurezas,
ele precisa tirar aquilo que pode ser danoso à sua produção, ele faz. Ele precisa aplainar algum terreno, ele precisa preparar melhor algum terreno, ele precisa adubar, fertilizar algum terreno. Ele vai olhar sempre para essa obra, esse agricultor vai olhar sempre para o seu campo, se perguntando assim: o que eu posso fazer para melhorar esse campo? O que eu posso fazer para melhorar essa terra? O que eu posso fazer para que essa terra produza ainda mais do que ela já produz? É assim que nós devemos olhar para a nossa vida espiritual. É assim que nós devemos olhar para dentro de nós e estarmos dedicados, comprometidos a trabalhar com dedicação, atendendo a esse chamado do Espírito. Faça, trabalhe, se esforce, se dedique, e fazendo o melhor que nós podemos fazer, que nós podemos realizar. As pessoas querem mudança de resultado, mas elas não querem mudar certas atitudes. E como que eu vou melhorar os meus resultados se eu continuar tendo as mesmas atitudes? Então, o chamado de Deus para nós, a obra da salvação, ela requer sim atitude da nossa parte. Nós conhecemos e sabemos da soberania divina, que a salvação é uma obra de Deus para nós, em nós, mas Deus nos chama para a responsabilidade também. A responsabilidade humana é uma realidade dentro do aspecto da transformação de caráter. Se eu não mudo minhas atitudes, não mudo meus resultados. Se eu não mudo meu modo de pensar, se eu não governo, não controlo os meus sentimentos, se eu não administro as minhas emoções, eu também vou continuar tendo as mesmas atitudes, os mesmos hábitos. A gente quer mudar de hábito, a gente quer mudar de atitude, sem se dedicar, sem se comprometer, sem dizer para Deus assim: Senhor, eu estou por completo nessa obra, porque eu sei o quanto que eu preciso melhorar, eu sei o quanto esse campo precisa produzir, assim como Alex fez. Eu sei, Senhor, que o meu amor por Ti ainda não é maior do que o meu orgulho, então eu vou trabalhar, né, Alex? Eu vou trabalhar para que isso mude, para que essa história se inverta, que eu calhe o meu orgulho, que eu mate o meu orgulho e que eu ame ao Senhor acima de todas as coisas. Então é dessa maneira que nós devemos olhar para a obra do Senhor em nós, entendendo que existe uma parte que cabe a nós. A ideia central aqui, como eu disse, de trabalhar com afinco, é de um trabalhador que se dedica intensamente para extrair o melhor do seu campo. A salvação recebida gratuitamente pela graça, agora precisa ser exercitada e desenvolvida quando? No seu dia a dia. Quando? Todos os dias. Todos os dias nós temos a possibilidade, a oportunidade de desenvolver o nosso caráter em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Dedique-se a um novo padrão de vida. Dedique-se a um processo de transformação de caráter em que Deus te chama, para fazer parte dessa obra. Segundo ponto, você não está sozinho nesse processo. Lembre-se sempre disso. Falamos aqui na primeira mensagem. Às vezes a gente se sente pequeno demais para alcançar certos padrões que a palavra de Deus nos traz. Como que eu vou ter a mesma atitude de Cristo? Como que eu vou ter a mesma mente dele? Isso para mim é inalcançável, mas saiba que você pode sim repreender, rechaçar esse pensamento e entender e absorver que nesse processo você não está sozinho. Não seria possível você viver um caráter transformado sozinho. Então essa é uma obra que Ele te chama, mas Ele não te deixa sozinho. O Espírito Santo, Ele está nesse processo, é Ele quem realiza essa obra. E o verso 13 é muito forte. O texto do verso 13 de Filipenses 2 vai dizer assim: pois Deus está agindo em vocês. Preste atenção nisso.
e absorva essa palavra. Internalize essa palavra, coloque essa palavra dentro de você e entenda de uma vez por todas que isso aqui é palavra de Deus para nós. Deus está agindo em nós. Nós precisamos confiar e viver baseado nessa palavra. Deus está agindo em vocês. Ele está trabalhando, Ele é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele promete. E a gente lembra, novamente, Filipenses 1,6, onde Paulo vai dizer, aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, então a gente precisa assimilar isso. Viver um caráter transformado é possível. Sim, você vai precisar renunciar, você vai precisar abrir mão de muita coisa, mas sim, o Espírito Santo está agindo em você. Você não está sozinho nesse processo. Amém, igreja? Então, Deus está agindo em vocês. De que maneira Deus está agindo em nós? Dando-nos o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. Então, olha só como é que Deus trabalha em nós. Ele coloca em nós tanto o desejo, quanto o poder para realizar aquilo que precisa ser realizado. Tanto o desejo de mudança, quanto o poder para mudar. É Ele que concede, é dessa maneira que Ele age em nós. E preste atenção nessas duas palavras aqui, ó, desejo e poder. Desejo, no grego é bolema, é uma inclinação interna, preste atenção a esse desejo aqui. De que se trata esse desejo, pastor Jaime? É uma inclinação interna que é transformada quando Deus implanta a sua vontade na vida de quem o confessa. Coisa linda, né? E assim Ele alinha os nossos anseios com os dele. Vou repetir, o que é esse desejo? Deus está agindo em nós, dando-lhes o desejo, a inclinação interna, que é transformada quando Deus implanta a sua vontade em nós. Ele está realizando isso em nós. E percebe que o texto vai dizer que é algo interno. É algo que externamente eu não vou conseguir realizar. É algo que eu como pastor, o pastor Silas como pastor, o pastor Xande como pastor, é algo que nós gostaríamos muito de mudar. Tanto em nós como em algumas pessoas. Mas nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder. Quem realiza essa obra de transformação é o Espírito Santo, porque é preciso que uma transformação interna aconteça, uma mudança de inclinação. Se antes era uma inclinação para o pecado, agora uma inclinação para a vontade de Deus. E isso só acontece com um caráter transformado. E a palavra poder vem do grego enérgio, e quer dizer energizar ou dar poder interiormente, para querer e agir segundo a vontade divina. Dois processos internos, a mudança de desejo e a implantação do poder que vem de Deus. Dois processos internos que precisam ser realizados em nós. Não dependemos apenas das nossas próprias forças. O agir de Deus é contínuo e interno. É assim que Deus age, de maneira contínua e de maneira interna. O mesmo Deus que gera em nós o desejo de viver de forma diferente, é o Deus que nos capacita a pôr em prática as mudanças necessárias. Então esqueça aquele argumento de que você não quer, você quer, mas você não consegue. A gente olha para esse texto e chega a essa conclusão. Essa história, pastor, eu até quero, mas eu não consigo. Consegue. Talvez você esteja tentando com o poder errado. Talvez você esteja tentando mudar com os recursos errados, com a força errada. E é por isso, talvez, que você entenda que não consiga. Mas no momento em que você abrir o seu coração para o Senhor, entender que uma transformação precisa acontecer dentro de você, e se abrir,
e se dedicar para que essa transformação aconteça, e cooperar para que essa transformação aconteça, você vai viver um caráter transformado em nome de Jesus. E isso não sou eu que estou prometendo, é a palavra de Deus que nos garante isso. Ele nos concede tanto o desejo quanto o poder de fazer a vontade dEle. Ele está agindo em nós. Então, Ele nos capacita a pôr em prática tudo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Terceiro ponto, seja luz. Eu vou trazer 4 ações, tá? São 4 ações aqui nessa mensagem. Dedicar-se a um novo padrão de vida, entender que você não está sozinho nesse processo e ser luz. Verso 15, a parte B vai dizer assim: levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Paulo está conduzindo a igreja, e o Espírito Santo está nos conduzindo a uma vida de transformação realizada na prática. Não é apenas teoria, não é apenas para você ficar sabendo como que funciona, é para você e eu praticarmos. O que Paulo está dizendo aqui não se trata de uma perfeição absoluta, mas de uma vida totalmente dedicada a Deus, totalmente comprometida a Deus e com essa obra. É uma dedicação realizada com afinco, com vontade, com desejo, com entrega. É disso que o texto está falando. Não é sobre perfeição absoluta, porque não é isso que o Senhor espera de nós. E essa transformação, essa dedicação, esse desejo de viver um novo caráter, vai fazer com que você comece a iluminar tudo e todos ao seu redor. E é por isso que Paulo está dizendo: sejam luz, brilhem. Tem uma obra acontecendo dentro de nós e ela precisa ser colocada para fora. É o que Spurgeon disse na frase: trabalhe fora o que está acontecendo dentro de você, realize fora o que está acontecendo dentro de você, promova fora o que está acontecendo dentro de você, que as suas atitudes sejam a manifestação da obra interna que está sendo realizada dentro de você. E aí a gente inverte um valor que é muito arraigado em muita gente por aí, de fazer para ser. E não é esse o processo. Eu faço para tentar ser. Não é esse o processo é inverso. Eu preciso ser para que eu possa fazer. Eu preciso ser para que eu possa realizar. Eu preciso ser para que eu possa brilhar. Sejam luz nesse tempo. Levem uma vida pura e inculpável, ou seja, levem uma vida de santidade. Levem uma vida de santidade, como filhos de Deus. Paulo está reforçando aqui a nossa identidade no Senhor, a nossa identidade em Cristo. Vocês são filhos de Deus. Algo precisa mudar. A igreja de Filipos era formada por pessoas vaidosas, orgulhosas, soberbas, cidadãos romanos que se colocavam acima do bem e do mal, levaram essa cultura para dentro da igreja. Havia vaidade, havia briga por posição, por status dentro da igreja. Eles levaram isso para dentro da igreja. Só que Paulo está reforçando algo aí. Essa vida aí acabou para vocês. Vocês precisam levar uma vida inculpável, uma vida santa. Vocês agora são filhos de Deus. Se posicionem como tal. Paulo está dizendo isso para a igreja. Brilhem como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Então Paulo está nos movendo para uma vida prática. Uma vida não só voltada para nós, mas uma vida onde a gente faz diferença com a nossa atitude. E às vezes a gente pensa que são grandes atitudes para fazer a diferença, né? E não são coisas simples. Estava conversando hoje à tarde com o pastor Silas, o relato de um rapaz que fez o metanoia no ano passado. E ele, muito conhecido aqui em Santo Aleixo, muito conhecido mesmo.
E ele estava falando da mudança de vida dele, do Metanoia para cá. Estava falando comigo. Me convidou para fazer parte de um projeto que Deus colocou no coração dele. Um louvorzão aqui em Santo Aleixo. Ele sempre foi da área da música. Então ele tem muita facilidade. Então ele já preparou tudo. E ele me chamou para fazer parte desse louvorzão. E eu falei que iria. E ele me colocou numa área. E ele me colocou porque ele disse assim: eu vou te colocar nessa área. Porque você teve uma atitude comigo lá no Metanoia que eu nunca mais vou me esquecer. E eu conversando com ele, tentando lembrar o que foi. Falei: Senhor, o que eu fiz? Não me lembro, não consigo lembrar. Porque para mim foi algo simples, mas para ele foi algo de muito valor. Ele disse que eu cheguei para ele no domingo pela manhã e disse assim para ele: você foi a melhor surpresa que eu tive aqui no Metanoia. Eu disse isso para ele. E como que ele se sentiu? Se sentiu valorizado. E ele me falou isso hoje chorando. Chorando. Eu nunca vou esquecer do que você falou para mim. Então são pequenas atitudes que trazem luz. São pequenas atitudes. O mundo está cheio de gente corrompida, perversa, mas está cheia de gente desejosa em ver a luz, em ser alcançado pela luz. E eu e você temos essa oportunidade de maneira simples. Você está pensando que você precisa vir ao púlpito para iluminar alguém? Não precisa. Que esse aqui seja o último lugar que você pense para brilhar na vida de alguém. Brilhe no seu cotidiano, brilhe no seu dia a dia, brilhe na sua casa, brilhe na sua escola, no seu trabalho, brilhe na rua, brilhe no futebol. Brilhe nos pequenos detalhes, demonstrando um caráter transformado. É isso que Deus está pedindo para mim e para você nessa noite. É importante lembrar que nós não somos a fonte dessa luz. Nós somos apenas os refletores, somos apenas os transmissores dessa luz. É expressar aquilo que aconteceu dentro de você, ou melhor, aquilo que acontece dentro de você. Sejamos luz, que possamos brilhar nesse mundo tão corrompido e perverso. Por último, pratique a alegria. Pratique a alegria. Promova a alegria. Eu sou muito abençoado nessa área, porque é uma parte da minha personalidade fazer os outros rirem. Eu herdei isso do meu pai. Meu pai, ele é assim, quem conhece aqui sabe, né? Olha lá, tem um monte de gente balançando a cabeça. Se tem uma característica do meu pai, é a alegria dele. Ele não deixa ninguém quieto. Enquanto ele não arrancar um sorriso de alguém, ele não sossega. Então, quando você encontrar com ele, a primeira coisa que você faz, começa a dar uma risada. Dá uma risada que ele vai ficar calmo. Mas, sabe, isso é uma característica que eu sempre admirei nele. Ele pode estar passando por problema, ele pode estar passando por dificuldade, mas se ele te encontrar, ele vai fazer você rir. Se ele te encontrar, ele vai tornar seu dia mais alegre. Ele faz isso e é questão de personalidade. E nós, como cristãos, nós precisamos promover isso. Paulo está tentando ensinar isso para a igreja. Paulo está escrevendo essa carta dentro de uma prisão. E ele está falando sobre alegria. Sejam alegres. Vocês me alegram quando vocês demonstram transformação. Vocês me alegram quando eu fico sabendo que vocês estão praticando a comunhão. Isso me alegra porque eu sei que a obra que o Senhor me confiou está sendo realizada. Aquele homem estava dentro da prisão, mas a prisão não aprisionava aquele homem. Porque muito maior do que a cadeia, muito maior do que os guardas, muito maior do que Roma tentando aprisionar aquele homem, era o coração transformado daquele homem, era o caráter transformado daquele homem, que conseguia ir além das perspectivas, além das circunstâncias. Um olhar transformado, um caráter transformado, nos faz enxergar além das circunstâncias. É possível a alegria apesar da dificuldade? Sim, no Senhor é. É possível a paz no meio do caos? Sim, no Senhor é. O mundo não consegue conceber isso. O mundo não consegue conceber isso. Isso a gente sabe, mas o que preocupa é que tem cristãos que não conseguem perceber isso, nem conceber isso. Tem cristãos que não conseguem viver isso. E isso você conquista no Senhor, meu irmão. No Senhor, minha irmã. É possível a alegria independente das circunstâncias. A alegria no Senhor, que é a nossa força, que é o que nos move, que é o que nos motiva.
Paulo está, em toda essa carta, Paulo vai demonstrar isso. Olhe com a perspectiva do Senhor, olhe com a perspectiva de um caráter transformado, vá além, nós precisamos ir além, e ele vai dizer, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Muito provavelmente aquela igreja estava sofrendo com essas divisões, com essa briga de orgulho, de vanglória, de soberba, e Paulo está dizendo aí, abra mão disso tudo e alegrem-se. Alegrem-se no Senhor, não coloquem à vontade o orgulho acima disso, mas alegrem-se no Senhor. A carta aos Filipenses tem como palavra-chave a alegria. Nós precisamos praticar a alegria, porque se nós conseguirmos praticar a alegria na nossa vida, olhando para a nossa realidade, nos alegrando no Senhor, nós vamos conseguir promover isso. Que coisa triste é alguém que precisa de uma palavra vinda do Senhor, e encontra o cristão triste, encontra o cristão que coloca aquela pessoa mais para baixo do que ela já estava. Que coisa triste, isso é triste, sabe, não ser identificado nesse tempo, como uma pessoa alegre, feliz no Senhor, não poder ter uma palavra de alegria, de esperança, para alguém que está do seu lado, sendo cristão, isso é muito triste, e isso precisa ser mudado em nós, e é a obra do Espírito Santo, é a obra de um caráter transformado. A marca distintiva do cristão deve ser a alegria, mesmo diante das dificuldades. O contentamento em Cristo precisa ser ressaltado na minha e na sua vida. Contentamento. Você não é um bobo alegre, não é sobre isso. Você tem os seus problemas, você tem as suas dificuldades, mas você se alegra e se contenta no Senhor. A sua esperança é Ele. A sua paz reside na certeza de quem Ele é. A sua alegria reside na certeza de quem Ele é e de tudo que Ele é para nós. E se nós internalizarmos isso, nada nem ninguém será capaz de arrancar a nossa alegria. Nada nem ninguém será capaz de arrancar a nossa paz. Precisamos ir em busca disso, amém? A alegria baseada em Cristo deve definir a forma como nos posicionamos e como nós conduzimos a nossa vida. Conduza a sua vida pautado nisso. A alegria no Senhor é a minha força. Eu não vou murmurar, por quê? Porque a alegria no Senhor é a minha força. Eu não vou reclamar da vida, por quê? Eu não vou destilar ódio, não vou reclamar de tudo e de todos, por quê? Porque eu me alegro no Senhor. E aqui, nessa carta, quem está escrevendo é um homem preso, injustiçado, maltratado, caluniado, que passou por tudo que você possa imaginar e que consegue viver feliz, em paz, em meio às circunstâncias. A transformação do caráter é um processo diário de cooperação com o Espírito Santo. E você, sim, tem muito a realizar. Eu e você temos muito a fazer. Atitudes que precisam ser tomadas por nós. Atitudes. Dedicar-se a um novo padrão de vida. Entender que você não está sozinho nessa obra. Ser luz nesse tempo e praticar a alegria. Que nós possamos ir em busca disso. Amém, igreja? Que nós possamos buscar isso no Senhor. Que essas atitudes demonstrem o nosso caráter transformado em Cristo. Que nós possamos viver isso. Feche seus olhos, a música tema vai ser lançada pelo Ministério de Som e faça, como sempre digo, faça dessa letra a sua oração. Tente se encontrar em algum aspecto dessa letra.